Oi, gente, tudo bom contigo? Hoje é sexta-feira, portanto, é dia da nossa Tira a Dúvida. Então, depois da vinheta, fica comigo que nós já iremos trabalhar um pouquinho sobre a área da catalogação, viu? Me aguarde! Professora Gui falando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Bíblio Responde. E hoje, como nós sabemos, é o dia de tirar dúvida. E o assunto que nós iremos abordar está dentro da área da catalogação. Qual foi o assunto que nós trabalhamos dentro da playlist de catalogação, hein? Foram quem? Os nossos catálogos. Então, nós preparamos algumas questões de concurso sobre catálogo para a gente trabalhar aqui hoje com vocês, ok? Vamos lá para a nossa primeira perguntinha. A primeira pergunta diz o seguinte: o catálogo se presta prioritariamente à busca de itens desconhecidos pelos usuários? Ora, e você enquanto usuário, você vai a uma biblioteca sem saber por que você vai à biblioteca? Ou você já vai à biblioteca com uma intenção específica e com o objetivo de sanar a sua necessidade informacional? Evidentemente que ninguém vai à biblioteca porque achou a porta bonitinha e vai querer entrar. Todo mundo chega naquele espaço informacional com um objetivo bem claro, de obter respostas. E se eu quero obter resposta, é sinal de que eu tenho na minha cabeça uma necessidade. Logo, eu não chego lá no meu catálogo sem saber o que eu quero. No mínimo, eu sei o assunto que eu quero. Portanto, o catálogo ele não se presta para itens desconhecidos. Isso significa que essa questão está completamente errada, ok? Vamos para a próxima questão. Uma das utilidades do catálogo topográfico é facilitar o acesso direto a determinado assunto pelo leitor, possibilitar a seleção de pontos de acessos principais, impedir a repetição de número de chamada, arrolar as fontes utilizadas pelo catalogador ou garantir arrolar as fontes utilizadas pelo catalogador. Então, vamos recordar a nossa aula sobre catálogo interno, especificamente o topográfico. O catálogo topográfico é aquele que está relacionado com lugar. Topografia é lugar. Portanto, esse catálogo ele é todo arranjado, as obras são todas arranjadas a partir do seu número de chamada. Uma vez que é pelo número de chamada que eu tenho o local certo da obra específica. Isso significa que eu não posso ter duas obras com o mesmo número de chamada, porque o número de chamada é como se fosse o CPF dessa obra. Na vida real, eu tenho duas pessoas com o mesmo CPF? Não. Logo, na minha biblioteca, no meu catálogo, eu não vou ter duas obras com o mesmo número de chamada. Não é? Lembra que nós falamos que nós temos que ter o acréscimo que vai diferenciar os exemplares da mesma obra? É por isso que na obra 1 eu só vou ter como número de chamada o número de classificação e a anotação do autor. Mas a partir do segundo exemplar desta mesma obra, eu vou ter o número de chamada, eu vou ter a anotação do autor e exemplar 2. E assim sucessivamente. Isso significa que cada obra tem um registro específico, tem um registro único. E esse registro único, ele é todo organizado no catálogo topográfico.
porque é ele que vai indicar a posição em que a obra vai ficar arranjada na minha prateleira, na minha estante. A partir desse conceito que o catálogo topográfico ele se volta para o local, a localização da obra e que não pode ter duas obras com a mesma localização, com o mesmo número de chamada, qual seria a letra, então, que mais se adequa à utilidade do catálogo topográfico? É a letra A, que vai facilitar o acesso direto a determinado assunto? Não, porque quem determina o acesso direto a determinado assunto é qualquer catálogo externo. E o catálogo topográfico ele é um catálogo interno. Possibilitar a seleção de pontos de acesso principais? Não tem nada a ver. O teu usuário, se for no catálogo manual ou no catálogo automatizado, ele vai procurar o ponto principal pelo autor, pelo título, pelo assunto, não é? Impedir repetição de números de chamada? Exatamente. Por que vai impedir a repetição de número de chamada? Porque se eu tiver duas obras com o mesmo número e eu vou colocar no seu lugar na estante, vai dar conflito. Eu não posso ter duas obras com o mesmo número de chamada. Portanto, o correto dessa questão é a letra C. Entendido? Belezura? Vamos lá para a nossa próxima questão. Em catálogos automatizados, o registro bibliográfico único destina-se tanto a usuários quanto a bibliotecários. Certo ou errado? Registro bibliográfico único. Eu terminei de falar que cada obra ela tem o seu CPF. Ela é única. Ela tem um registro só dela. E esse registro, ela vai ficar tanto na própria obra, na lombada, para a gente poder conseguir arranjar e localizar, quanto no meu catálogo, manual ou automatizado. Se porventura o usuário me vem com um número de chamada, ou seja, com um registro bibliográfico, e eu, bibliotecário, estou com outro número de chamada, um outro registro bibliográfico, significa que nós estamos falando de obras diferentes. Isso significa dizer, então, que o número de registro único, o CPF, o número de chamada, ele é único para aquela obra. E essa parte que a gente chama que essa unicidade da obra, ela vai ser aplicada tanto para o bibliotecário quanto para o usuário. Isso significa que essa questão ela está corretíssima, ok? Próxima questão. Continuamos com o catálogo automatizado. Os catálogos automatizados eles são organizados quanto à forma, segundo critérios alfabéticos ou sistemáticos. Vamos relembrar os nossos catálogos. Falou em alfabético e sistemático, significa que eu estou falando de catálogo externo, que é aquele destinado ao meu usuário. O catálogo externo ele se divide em dois tipos, catálogo alfabético e catálogo sistemático. O catálogo alfabético, ele por sua vez tem duas ramificações, que é o catálogo dicionário, que é aquele que em um único ficheiro coloca todas as obras, então vai ter entrada ora por autor, ora por título, ora por assunto. E tem o segundo tipo de catálogo, que é o catálogo dividido, que como o nome diz dividido,
ele, por sua vez, também se divide em 3 partes: catálogo de responsabilidade ou autoria, mais conhecido como catálogo de autor, catálogo de título e catálogo de assunto. Isso no nosso catálogo manual. E o ladinho do catálogo sistemático? É aquele que é formado, as obras são arranjadas a partir do número de classificação. E esse tipo de catálogo, ele tem um aspecto negativo, lembram? Qual é esse aspecto negativo? É porque ele exige que o usuário, antes de ir para o catálogo, tem que ir até o índice alfabético. Porque como o catálogo sistemático se volta só para o número de classificação, só vai aparecer lá 020, 025.5, 02792 e eu, enquanto usuário, eu não sei o que significa esse número. Então eu primeiro preciso ir para o índice alfabético para depois ir para o meu catálogo propriamente dito. Isso acontece quando nós temos catálogo manual. Lembram quando eu disse que quando o catálogo é automatizado, nós só fazemos o preenchimento uma única vez durante o processo técnico? Então nós temos a fichinha e nós iremos completando os campos daquela ficha uma única vez e lanço no meu sistema. Quando o usuário chega até o meu computador, o meu terminal, ele vai poder procurar o assunto que ele quer por campos. Campos de autoria, campos de assunto, campos de título. E aí automaticamente ele já consegue recuperar todas as obras. Aí ele recebe tudo de uma vez só. Isso significa, portanto, que o catálogo automatizado, ele não trabalha no caráter sistemático, porque nem índice alfabético ele tem, porque ele não precisa, uma vez que a pessoa automaticamente, quando digita, já vem e recebe toda aquela lista de obras que fala daquele autor, daquele assunto, daquela palavra, daquele termo-chave ou palavra-chave que eu coloco no meu sistema. Então, esta questão, quando está dizendo que o catálogo automatizado, ele passa a ser organizado segundo o critério alfabético ou sistemático, está totalmente errada, ok? E a nossa última perguntinha sobre catálogo. Essa perguntinha fala o seguinte: os catálogos automatizados, vocês já estão percebendo que para concurso público o que bomba é catálogo automatizado, não é? Então, os catálogos automatizados de grandes bibliotecas disponíveis em linha para acesso público são identificados pelos termos OCLC, OLAP, OLPTP, OPAC, overall. Bem, eu tenho que saber o que cada sigla significa. E o que está o tchan dessa questão é que ele fala que tem que ser linha para acesso público. Então eu tenho que ser catálogo automatizado, então é um catálogo online para acesso público. Então, eu tenho que saber qual dessas siglas é que casa esses termos. Catálogo online, que é automatizado, acesso público para o meu usuário. Então, cada sigla dessa, vamos lá. A primeira, OCLC, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos voltada para o contexto de cooperativa de bibliotecas. Então, isso é uma organização, não tem nada a ver com catálogo automatizado. Então, a letra A já está totalmente descartada, ok?
OLAP. OLAP é o nome de um software. Então, esse software ele tem a finalidade de analisar dados corporativos. Então, é nome de software, não tem também nada a ver com catálogo online para acesso público do meu usuário. Então, não tem nada a ver. OLTP. OLTP é um sistema que algumas instituições utilizam, que esse sistema ele trata de processamento de transcrições a tempo real. Então, são informações que na hora que estão sendo processadas, todo mundo da empresa está sabendo. Então, é mais em nível cooperativo também, mas isso daí é um sistema operacional. Então, também não tem nada a ver com o nosso catálogo. OPAC. Quando a gente olha a sigla de OPAC, eu já tenho jogando para cá para o português que vai ser o quê? Olha só, online, público, acesso, catálogo. Portanto, vai ser um catálogo online de acesso público. Então, lá no início, catálogo automatizado tem que ser catálogo online para acesso público. Então, a minha orelha já começa a despertar para a letra D. Uma vez que a sigla, a própria definição do que significa o OPAC, já está dizendo que é um catálogo online de acesso público. Mas, para confirmar se realmente vai ser a letra D, a gente vem para o overall. O que é overall? Na verdade, isso é o título, isso é o nome de um catálogo da área da medicina. Então, isso é o nome de um catálogo. Não tem nada a ver com catálogo online de acesso público. Então, fechou certinho a nossa questão, é a letra D. Então, quem são os catálogos automatizados disponíveis em linha para acesso público? Eles são identificados pelo termo OPAC, ok? Então, nós terminamos por hoje. E aí, você gostou? Se gostou, não esquece de deixar o teu like. Tu sabe que o like é extremamente importante para a gente saber se o nosso trabalho está sendo com qualidade ou não, não é? Não esquece também de se inscrever no canal, se caso você não seja inscrito. Sendo inscrito, muitíssimo obrigado pela parceria e te peço ajuda no sentido de compartilhar esse vídeo para os teus colegas, porque isso também vai ser importante para eles. E diz também que eles têm que ativar o sininho, assim como você, com toda certeza, já ativou, para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca. Pois não esquece, esse nosso canal trabalha tanto com a área da catalogação, quanto com a classificação e também com a metodologia da pesquisa. E por isso que o sininho ele é extremamente importante, porque vai fazer com que você fique atento de qual é o vídeo, de qual playlist está se tratando, para você ter acesso à área do teu interesse, ok?